Boa tarde a todos, a todas. E agora vocês estão conseguindo me ver também? Tudo certinho para vocês? Som e imagem? Perfeito. Porque hoje muitas chuvas aqui no Rio, né? E a gente tá com algumas questões no link, mas graças a Deus conseguimos estabilizar e vai dar tudo certo. Qualquer coisa, se travar para vocês, a voz ou o vídeo, vocês comentem aí para a gente tentar, com a equipe técnica aqui, estabilizar o link. Então, tudo certo, tudo ok, vamos dar início à nossa live. Antes de mais nada, comentar com vocês para vocês seguirem a Conta Clube nas redes sociais, no nosso Instagram, TikTok, no Facebook e no nosso canal aqui no YouTube. Nós temos um podcast também da Conta Clube, o Conta Clube Cast, e o nosso canal da Conta Clube Contabilidade, para você saber de mais novidades, saber das atualizações, tudo de todos os setores, fiscal, financeiro, departamento pessoal, contábil. Vem com a gente que tem muita novidade aí esse ano. O nosso intuito com essa live não é esgotar os assuntos sobre a NR1, mas é a gente esclarecer a respeito do tema, porque tem muita coisa sendo dita por aí, muita falácia, muita inverdade, também muito alarmismo. Mas existe também muita questão séria que a gente precisa esclarecer e fazer as devidas adequações das empresas, tá bom? Por isso que é importante cada empresário, cada empresa ter uma parceria de contabilidade. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ter uma ótima parceria de contabilidade para que você possa estar amparado com todas essas questões, as novidades que o governo vem trazendo ano após ano. A gente percebe que há cada vez mais atualizações, há cada vez mais questões tecnológicas, tudo integrado, e é importante ter uma contabilidade parceira. E você que não tem uma contabilidade parceira ainda, liga pra gente, vem pra Conta Clube, que aqui você vai ter todo o apoio necessário. Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto, que é a NR1, e é um tema muito importante, algo que vem sendo bem falado nas redes sociais, nas mídias, e como eu falei anteriormente, tem muito alarmismo, pessoal, que a gente precisa prestar bem atenção para que a gente não caia em alguma questão aí desnecessária às vezes, tá? É, eu sou Alexander Costa, tá? Eu sou gestor e consultor aqui na Conta Clube. É, e vamos passar um tempinho agora à tarde discorrendo sobre esse tema. Nós somos aqui especialistas em departamento pessoal, em RH, desenvolvimento humano e organizacional, e a gente vai bater um papinho agora à tarde sobre esse tema. Se vocês estão vendo aí a minha tela direitinho, eu vou passar para vocês aqui algum conteúdo que a gente vai abordar nessa tarde. A gente vai falar um pouco sobre a crise da saúde mental no trabalho, com alguns dados oficiais, que é muito importante. O que é a NR1, os riscos psicossociais, o que a norma exige, um cronograma com prazos de fiscalização, os riscos de não se adequar às multas e às penalidades, e como a sua empresa deve se adequar passo a passo. E no final a gente tem uma surpresa também, que a gente está tendo um apoio aqui nessa live da doutora Laura, que também dá esse suporte todo sobre a NR1 e a adequação da sua empresa. E a gente também tem uma cartilhazinha que a gente fez para fornecer gratuitamente para quem for lá no nosso Instagram, comentar, a gente vai enviar para cada um que for lá e falar com a gente, interagir com a gente lá no Instagram. E é muito importante, tá? Essa cartilha está bem amparada, com bastante assunto legal e que vai fazer você conseguir minimamente descobrir um caminho para adequar a sua empresa a, ao que mudou na NR1, as atualizações. Então, pessoal, quando a gente fala de NR1,
O que tem muito se falado por aí é só sobre a norma em si, tem muita sigla, tem muita coisa sendo dita, mas poucas coisas sendo explicadas sobre o tema. E eu vou também pedir para qualquer questão que vocês tiverem dúvidas, podem colocar ali no chat, que a gente vai estar observando e na medida do possível a gente vai estar esclarecendo aqui também. Bom, então tem muita coisa sendo dita, porém coisa sendo explicada sobre o tema. Tem muita nomenclatura, como eu falei, mas por que o governo se atentou a isso? Por que os olhos do governo se abriram para essa questão? E aí eu trouxe alguns números para vocês, para a gente ter uma noção de onde a gente chegou e por que a gente chegou nesse tema que está bem latente aí. Existe uma crise de saúde mental nas empresas, né, no Brasil, e isso é medido pela Previdência, o nível de afastamento, a quantidade de afastamento que está tendo na Previdência devido à questão da saúde mental. Então virou um tema tão importante quanto os demais temas de afastamento. A gente vai ver alguns números aqui na tela que demonstram muito isso que eu estou falando. Em 2024, nós tivemos, com os dados oficiais da Previdência, mais de 472 mil afastamentos pela questão da saúde mental. Se a gente for fazer um comparativo de 2023, é um aumento de 68%. E um crescimento com um ano anterior, que é 2022, ou seja, 2 anos de medição, de 134% de aumento. Isso gera um custo para a Previdência, gera um custo para o governo. Por isso, quando a gente não cria um ambiente, e aí fazendo aqui um parente sobre esse tema, que é, eu sempre digo como consultoria na gestão de desenvolvimento humano que é muito melhor, sai muito mais em conta a empresa investir no empregado, investir no bem-estar, investir na saúde mental, porque dá um resultado. Isso dá resultado, do que você não investir e depois ter que pagar multas e sanções do governo porque não investiu no bem-estar, porque às vezes por uma questão ou outra. Então, vale muito mais a pena investir no ambiente de trabalho, no bem-estar do empregado, na saúde mental, dar melhores condições, porque isso, de certa forma, volta para a empresa de maneira positiva. O empregado fica mais engajado, você implementa melhor a cultura da empresa, então fica muito melhor para a empresa o investimento no empregado nesse sentido. Até porque se você tem afastamentos por esse motivo, de burnout, de esgotamento, de assédio, alguma questão assim, isso atrapalha a vida da empresa. Você tem um custo maior, você tem um retrabalho às vezes, e até financeiro, de ter que contratar outra mão de obra para substituir aquela que está afastada, ou você tem uma recontratação, que você tem um custo também, o teu turnover aumenta e por aí vai. Tem toda uma questão de treinamento que a gente não conta no final, quando a gente vai fazer essas continhas, mas influencia financeiramente. Então, vale muito mais a pena, pessoal, investir no bem-estar do empregado, porque isso retorna em produtividade. Então, isso gera um custo para a Previdência em torno de 31 bilhões em benefícios de incapacidade em 2024, por exemplo, que é esse aumento de 68% em relação a 2022, mais ou menos. Então, você imagina, 31 bilhões, quase 32 bilhões de benefícios de incapacidade, isso nesse tema. Então, os principais diagnósticos, segundo o levantamento, fica em primeiro lugar a ansiedade, depois depressão e o burnout vem ali correndo por fora, alcançando também um crescimento acelerado, segundo os números lá da Previdência Oficial. Então, 64% dos afastamentos são de mulheres, especialmente entre 35 e 49 anos. E os afastamentos por transtornos mentais já são um em cada 7 benefícios hoje, ou seja, em cada 7 benefícios da Previdência que a Previdência Social concede, um tem a ver com transtorno mental. Então, para a gente ver onde que a gente chegou, por que que a gente chegou nisso, por que que o Ministério do Trabalho começou a olhar isso com outro viés, tanto pelo custo quanto pelo que isso influencia no próprio mercado de trabalho. Então a gente já percebe aí que gera um custo interessante para o governo. Alguns outros números, por exemplo, para a gente ver na prática aqui, você vê ali que em 2014, 221 mil afastamentos. 2019, abaixa um pouco,
2020, um pouco mais. Isso porque ali foi a pandemia, então a medição ela acaba sendo afetada. Mas você vê que no período pós-pandemia já começa a ter um aumento considerável. Vê ali que, por exemplo, em 2025, a gente já ultrapassa, inclusive, o meio milhão, mais de 500 mil casos de afastamentos por esse tema. Então, o que que aconteceu? Ó, em 2020 teve a pandemia, 2022 a OMS começa a reconhecer o burnout como uma doença ocupacional, 2023 o Ministério do Trabalho tem uma proatividade, fala, olha, a gente tem que atuar sobre isso aí. Então, em 2024 que começa esse olhar mais apurado sobre as questões psicossociais. E em 2024 começa, aliás, 2023 ele começa a olhar, 2024 a gente bate o recorde e o Ministério do Trabalho lança a medida ali de que é 1419/2024 que fala sobre esse tema especificamente. Então vamos lá, o que que é NR1? É que você pode estar se perguntando, tudo bem, são números interessantes, mas o que que é NR1? Que nomenclatura é essa? As NR são normas regulamentadoras e essa norma ela é regida de forma tripartite. Ela é feita, medida pelo Ministério do Trabalho, pelos empregadores e pelos empregados. Então, eles têm os dados oficiais da Previdência e vão tomando as ações em cima desses dados. Ou seja, conforme vai majorando, piorando a questão de afastamentos, esse conjunto tripartite começa a agir, criando normas, algumas regras, e são as NRs, que também são atualizadas, porque a sociedade muda, a sociedade avança e são criados novos desafios. E essa questão psicossocial é um desafio relativamente novo na gestão do trabalho. Então, a NR1 é a norma regulamentadora que estabelece as disposições gerais sobre a segurança no trabalho. Ela funciona de que forma? Ela define algumas questões como as obrigações do empregador, deveres dos trabalhadores, treinamentos obrigatórios, gerenciamento de riscos ocupacionais, que são os GROs, e também os programas de gerenciamento de riscos, que são os PGRs. Vocês vão ouvir muitas nomenclaturas por aí, todo mundo falando. É muito importante também saber o que significam essas nomenclaturas. E também ele define sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Em resumo, a NR1 é o alicerce da gestão preventiva dentro das empresas. Ou seja, tudo aquilo que envolve a questão de obrigações, deveres, treinamentos, saúde mental, ergonomia, saúde física. Por exemplo, antigamente o que era mais medido eram as questões de saúde física no que tangia riscos químicos, biológicos, agentes, né, químicos. Então, todas as empresas que trabalhavam com esses riscos químicos e biológicos tinham um olhar diferenciado. Só que hoje em dia se adicionou essa questão da saúde mental também, que como a gente viu nos gráficos, cresce assustadoramente, né? Então, o GRO, ele é o gerenciamento de risco, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco e as bases legais são a CLT e as portarias do Ministério do Trabalho. Todas essas questões fazem esse gerenciamento dentro da norma regulamentadora, que é a NR1. Eu criei ali uma linha do tempo para a gente ter mais ou menos uma ideia de como isso veio ao longo dos tempos. Como a gente falou um pouquinho ali antes, em 2022 a OMS classifica o burnout como uma doença ocupacional realmente. Em 2023 o burnout é reconhecido como doença no Brasil. Em agosto de 2024, o Ministério do Trabalho, como eu havia falado, cria uma norma, institui os riscos, inclui os riscos psicossociais, porque, como eu falei, antigamente era medido muito os riscos químicos, biológicos e até ergonômicos, beleza? E agora foi incluído os riscos psicossociais, pessoal. E agora em 2025, uma portaria do Ministério do Trabalho, a 765, ela adiou a vigência dessa punição, medição, fiscalização da NR1
para efeito de riscos psicossociais, ela iria iniciar em 2024, mas chegou em 2025, o Ministério do Trabalho adiou essa vigência para agora 2026, que foi a tão falada data 26/5/2026. Só que começaram-se o alarmismo. Vai começar a multar, vai começar a ter multa a partir de 26/5. E aí todas as empresas saíram correndo, se organizando. Inclusive, houveram empresas que falaram: olha, agora a gente vai ter que contratar um psicólogo para a empresa, vai ter que ter uma equipe de segurança do trabalho dentro da empresa, independente se você tiver um, dois, três, 50, 200 empregados. E não é verdade. Tem que ficar atento para essas falácias atuais e esses alarmismos, porque senão a gente acaba criando situações onde não existe na verdade. Ou seja, precisa ficar bem atento e como eu havia falado, apesar da gente não esgotar todo esse tema aqui hoje nessa live, mas é importante a gente esclarecer alguns pontos para que a gente não caia nas falácias e tenha que depois desfazer algumas coisas e tenha custo, né? Tudo hoje em dia você tem custo. Então, o que acontece é que a partir de 26/5/2026, o Ministério do Trabalho começou uma fase de fiscalização que, ok, entra em vigor uma fase que o Ministério do Trabalho vai começar a olhar, vai começar a fiscalizar as empresas, observar, conversar, vai sair muito material sobre isso. Recentemente saiu uma perguntas e respostas no site do Ministério do Trabalho e outras coisas que o Ministério do Trabalho está apoiando, inclusive fazendo alguns vídeos e lançando lá no site e nas redes sociais do Ministério do Trabalho. Eu venho acompanhando e tá bem bacana o material, é bem esclarecedor, só que é isso. Existem inclusive muitos clientes nossos que vêm perguntando: é, Alexandre, o que está acontecendo? Eu vou ter que correr atrás, vai ter um custo agora, o custo já está apertado, o que, que eu vou fazer? Eu vi no TikTok, eu vi no Instagram um vídeo e me mandam os vídeos, e é importante a gente saber que a gente não pode seguir informações de redes sociais sem um fundo de verdade, sem a gente pesquisar o que está acontecendo de fato, se aquele assunto é verdadeiro, o que estão se falando sobre o tema e o que o Ministério do Trabalho está falando, principalmente sobre esse tema. Então, eu sempre oriento, não sigam de primeira linha o que é dito nas redes sociais, porque as redes sociais virou esse ambiente que as pessoas acabam falando aquilo que elas acham que devem falar. Às vezes sem algum conhecimento, às vezes algumas com conhecimento e vale a pena ouvir e se atentar. Existem algumas gestões desses fatores de riscos psicossociais e só fazendo aqui um parênteses novamente que o que mudou na NR1 não foi a NR1 toda que nasceu agora, ou que mudou toda a NR1. Não foi isso. O que aconteceu é que tudo aquilo que já era dito sobre riscos da saúde mental, riscos psicossociais, o Ministério do Trabalho agora esclareceu o que deve ser feito, o que vai ser medido e quais são as punições para isso. Antigamente era de forma mais orientativa. Os RHs, os departamentos pessoais, orientavam mais ou menos o que deveria ser feito. Agora não, já tem definido o que tem que ser feito e o que vai ser olhado e de que maneira vai ser punida a empresa que não seguir essa adequação. Então, a gestão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho deve ser realizada com a utilização dos métodos de uma outra NR, que é a NR17. Ou seja, na NR17 vem dizendo de que forma deve ser utilizado e que métodos são previstos para fazer esse gerenciamento, essa gestão dos riscos psicossociais. Existe uma avaliação, existe uma sigla para essa avaliação, que é a AEP, que ela constitui uma abordagem inicial alinhada ao gerenciamento de riscos organizacionais. Para realizar essa identificação desses perigos, essas avaliações, os riscos, eles devem ser avaliados e deve ser implementado algumas medidas de prevenção para isso. Essa AEP, que é uma avaliação ergonômica preliminar, ela deve prever
essa avaliação e identificação dos riscos psicossociais na empresa. Ou seja, a primeira pergunta é: Alexander, a minha empresa tem um funcionário, tem dois funcionários, ela precisa se atentar a isso, ela precisa fazer essa avaliação? Segundo a orientação do Ministério do Trabalho, sim. Essa AEP vem compor essa questão do risco psicossocial, ou seja, eu tenho uma empresa, eu tenho um empregado, eu preciso fazer essa AEP, que é essa avaliação ergonômica preliminar? Precisa, porque é nessa AEP que você vai identificar os riscos psicossociais. Alexander, quais são os riscos psicossociais? O Ministério do Trabalho definiu quais são os principais e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Então, se você tem uma empresa, independente dela ter um programa, um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, se ela tem um GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, independente se ela tem um programa ou não, independente se ela tem um apoio de uma clínica de saúde do trabalho, de um médico do trabalho, independente disso, ela vai precisar fazer a AEP que compõe esses riscos psicossociais, pessoal. Estou sendo repetitivo nesse assunto porque é importante entender que, em um tempo atrás, algumas empresas, ME, EPP, de grau de risco 1 e 2, ela não precisava, ela não tinha essa obrigatoriedade de fazer o PGR e ter o GRO. Não era obrigado. Mas agora, essas mesmas empresas que não eram obrigadas a ter o PGR, agora elas são obrigadas a fazer a AEP, porque elas precisam medir, como eu falei, os riscos psicossociais. Então, portanto, como está escrito ali, ó, portanto, mesmo que a empresa não tenha PGR, de acordo com a previsão da NR1, ela está obrigada a fazer a AEP, que inclui ali os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. O que mudou de fato? Antes da atualização, apenas os riscos físicos, lembra que eu acabei de falar sobre isso? Os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Só esses riscos que eram medidos, eram obrigatórios, eram definidos e tinha multa, fiscalização, tudo sobre isso. Também a questão da saúde mental era uma pauta sem uma obrigação legal. Tinha-se também o PGR sem exigência de mapear o assédio, o burnout e tudo mais. E não tinha nenhuma penalidade específica para os riscos psicossociais. Agora, após a portaria 1419 lá de 2024, os riscos psicossociais passam a ser obrigatório e precisa ser feita a medição de estresse, assédio, burnout, sobrecarga. E é uma responsabilidade legal. Virou uma responsabilidade legal da empresa. A empresa deve identificar, avaliar, documentar e agir preventivamente. Isso é muito importante. E a fiscalização, nessa data que ficou famosa, em 26 de 5 de 2026, pela inspeção do Ministério do Trabalho. Lembrando o seguinte: quando a gente começou a ler por aí que haveria fiscalização, já haveria punição a partir de 26, não é verdade. Inclusive, o Ministério do Trabalho lançou um vídeo, uma cartilha a respeito disso, dizendo o seguinte: não é que a partir de 26 do 5 haveria já as punições. E está tendo a ser falado em dupla fiscalização ou dupla verificação, que nada mais é do que o Ministério do Trabalho vai fazer uma primeira abordagem na empresa, vai orientar o que deve ser feito, e aí numa segunda oportunidade o Ministério do Trabalho vai possivelmente punir e tudo mais. Não é uma questão automática nem alarmista como a gente está valendo por aí. É lógico, eu também não estou falando que fique tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Não é isso. O que acontece é que também não precisa ser tão alarmista assim, mas não pode se descuidar, porque numa segunda oportunidade o Ministério do Trabalho vai vir forte e vai pegar pesado. Então, o que a NR1 exige gerenciar? O que a empresa precisa se atentar?
sobrecarga no trabalho, que são aqueles pontos que eu falei. O que são os riscos psicossociais? O que o Ministério do Trabalho está falando com isso? É a sobrecarga no trabalho, que são jornadas excessivas, metas inatingíveis, acúmulo de funções, pressão excessiva, assédio moral e sexual, falta de suporte, ambiguidade de papel, ou seja, função mal definida, conflito de ordem, de autonomia e tudo mais, e as condições organizacionais, ambiente tóxico, instabilidade e comunicação deficiente, por exemplo. Esses pontos a empresa deve se atentar daqui para frente, porque o Ministério do Trabalho vai fazer uma primeira fiscalização, vai orientar e, num segundo momento, vai começar a punir as empresas. Lembrando que toda e qualquer empresa tem que se adequar aos riscos psicossociais. Porque se entende também que nem toda empresa trabalha com risco químico, com risco biológico, mas se entende que onde tem um empregado, corre-se o risco psicossocial dele, da pessoa humana. Então, o cronograma e a fase de vigência se deu mais ou menos assim. Em agosto de 2024 teve a norma, teve uma segunda fase, que é a fase educativa. Agora, em 26 de maio, começou a vigência da fiscalização plena, o que a gente chama de fiscalização plena. A fase 4, que seria essa dupla visita inicial. Nos primeiros dias, o Ministério do Trabalho vai aplicar essa dupla visita, vai orientar antes de multar. Isso ficou bem claro através de vídeos e orientações do Ministério do Trabalho. Não vai se chegar punindo, multando a empresa. O que vai haver é uma primeira orientação. Mas o detalhe importante é: não é uma dispensa de adequação. Ou seja, bom, não preciso me preocupar agora, não preciso me preocupar. Não é isso. Se preocupe, se adeque, porque o que o Ministério do Trabalho está falando e fazendo é o seguinte: estou dando tempo para as empresas se adequarem, só que nesse primeiro momento eu vou fiscalizar. Vou pontuar aquela empresa e vou fiscalizar numa segunda visita. Permanecendo o erro, o problema, vai haver uma multa. Beleza? É muito importante se atentar a isso. Tá bom, Alex. E como é que gira essas multas? Em torno de quanto? Ela depende do porte da empresa de algumas outras questões, mas tem uma ANR também que fala sobre essas multas, que é a ANR 28. Então, por exemplo, numa microempresa de até 19 funcionários, por exemplo, uma multa, dependendo da infração, pode variar de R$ 1.700 a R$ 6.700. Numa empresa de pequeno porte, 3.400 a 13.400. Lembrando que essas multas são cumulativas, tá? Elas se acumulam. Inclusive, pode causar algumas outras consequências, que é a interdição dos setores, dependendo do setor que tiver com problema. Sem falar nas ações trabalhistas. Inclusive, a gente, agora no final, mais para o final da nossa live, a gente vai ter um apoio da doutora Laura, que vai falar um pouco com a gente, e ela sabe mais do que ninguém sobre essas ações trabalhistas. Então você pode sofrer uma ação trabalhista, pode ter ação regressiva, inclusive do INSS, está previsto. Por exemplo, você teve um afastamento na sua empresa e o Ministério do Trabalho identificou que aquele afastamento foi devido a questões psicossociais que o Ministério do Trabalho orientou, multou e a empresa não se atentou. O que vai acontecer? A Previdência tem como identificar o custo que foi gerado através desse afastamento e cobrar da empresa. É isso que pode acontecer. Por isso que quando a gente está falando de investimento no funcionário, no bem-estar, na saúde mental, é importante que isso volta para a empresa. Isso volta para a empresa. E aí tem até uma questão importante que é, as pessoas me perguntam, Alexander, mas e aí o funcionário que não quer engajar, que a empresa dá o seu melhor, dá condições de trabalho? A questão é simples. Esse empregado não devia estar na sua equipe. Esse empregado não poderia estar na sua equipe. Você deve fazer todo o investimento necessário na pessoa humana, no empregado, e ele tem que dar o resultado necessário, porque é uma questão lógica, é uma questão de trabalho, é uma questão de contrato de trabalho que que atinge essa questão também humana e organizacional. Tem a questão também do FAP. Quanto mais acidentes e afastamentos
por acidente de trabalho e outros tipos específicos de acidente, o FAP da empresa, que é o fator acidentário previdenciário, ele aumenta. Isso pouquíssimas contabilidades falam, isso pouquíssimos departamentos pessoais se atentam. Esse fator acidentário previdenciário é a Previdência mede quantos afastamentos por CAT, por acidente de trabalho, a empresa teve durante um ano, e ela faz um cálculo e aplica esse FAP que vai de 0,5 a 3, e esses fatores eles ou aumentam ou ele dá bônus para a empresa. Ou seja, o Ministério do Trabalho também não só pune, ele também dá bônus. Por exemplo, isso influencia no RAT da empresa, que é um percentual de 3% aproximadamente que a empresa tem na sua folha de pagamento. E aí, se o teu FAP for baixo, ele pode diminuir esse teu imposto pela metade, ou ele pode dobrar esse imposto se você tiver muito afastamento específico, afastamento por acidente de trabalho, por exemplo. Então, por isso que também é importante você se atentar aos afastamentos da sua empresa, porque isso pode diminuir, isso pode retornar como dinheiro para a empresa, como diminuição de impostos. A reincidência das multas elas podem ser multiplicadas ou triplicadas, pessoal. Além do dano, né, reputacional da empresa, da imagem da empresa perante os parceiros. Isso é importante se atentar também, que é um custo que a gente acaba não vendo. Tem a questão da dupla visita que eu falei, tem a questão da autuação formal, ou seja, após o prazo, o Ministério do Trabalho foi, observou, orientou, permaneceu no problema, a multa é calculada por porte, pela gravidade e aplicada. Logicamente, tem prazo para defesa, a empresa pode contestar, pode gerar seus recursos no Tribunal Regional do Trabalho e tudo mais. E a fiscalização por denúncia também pode haver, tá? Pode sofrer alguma denúncia e a empresa ser fiscalizada. E agora, como a minha empresa pode se adequar, Alexander? Como que a minha empresa pode fazer algum passo a passo? Tem algum momento que eu posso me atentar quanto a isso? Tem sim. A gente criou aqui 5 pontinhos que é importante para a empresa se orientar, se adequar. O primeiro é o diagnóstico inicial. É importante a empresa levantar os dados de turnover, absenteísmos, reclamações internas e tudo mais. A empresa também precisa identificar os riscos, aplicar pesquisa de climas, entrevistas. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o meu volume, o pessoal está pedindo. Aplicar as pesquisas de clima é importante, entrevistas técnicas, identificar os fatores como a sobrecarga, pressão, assédio, os conflitos na equipe, é importante medir tudo isso. E atualizar o PGR para aquelas empresas que já têm um programa de gerenciamento de riscos, que já têm uma análise técnica dos riscos, que já têm documentos. É importante estar sempre atualizando. Logicamente que tem empresas que ainda não têm o PGR porque não era necessário, mas as que já têm precisa ficar sempre atualizando. E criar planos de ação, definir medidas preventivas, corretivas, reorganização de processos, política anti-assédio, programas de bem-estar. Por exemplo, também, o Ministério do Trabalho comentou sobre ter uma linha de denúncia onde o empregado possa ficar à vontade em denunciar alguma questão específica dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso o Ministério do Trabalho vai verificar se a empresa está gerenciando, está monitorando tudo isso. E por último, treinamento e monitoramento. Treinar gestores, colaboradores, monitores, coordenadores constantemente, incansavelmente. Isso é muito importante e documentar tudo, porque o Ministério do Trabalho, o que ele quer ver é você está agindo, a empresa está agindo e está documentado isso. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, eu criei aqui uma guia de adequação à NR1 para esses riscos psicossociais, e esse material, ou parte dele mais adaptado, vai estar na nossa cartilha que a gente vai fornecer para vocês, para quem for lá no nosso Instagram.
também nos seguir e comentar, a gente vai enviar a cartilha para vocês. Então, ó, reunir os dados internos, adequar as normas, realizar diagnóstico, atualizar o PGR, como a gente falou, elaborar documentos de plano de ação, realizar treinamentos, implementar canal seguro de escuta, como eu falei, definir responsável pelo monitoramento. Todos esses pontos aí é um checklist para você observar e aplicar na sua empresa, por exemplo. Funciona muito bem esse checklist aí. Para uma conclusão, pessoal, olha, ignorar a saúde mental deixou de ser uma falha de gestão. Agora é risco jurídico. Ou seja, a gente precisa se atentar a isso, a empresa precisa se atentar a isso. Como eu falei no início, o nosso intuito não era esgotar e criar especialistas sobre o assunto, mas era a gente esclarecer, porque aqui na Conta Clube a gente tem essa preocupação. Quando o assunto tem uma repercussão, uma importância, gera uma problemática, gera um ponto importante, um ponto de atenção para os nossos clientes, a gente vem aqui, a gente cria um treinamento, a gente faz uma live, a gente dá todo o suporte para as empresas, principalmente para os nossos clientes, para que eles possam estar esclarecidos. Não venham a seguir tudo que é falado nas redes sociais e tal. É muito importante que vocês estejam bem monitorados com isso. Então não é mais uma questão de minha empresa está falhando e tal. Não. Agora é um risco jurídico, financeiro e trabalhista. Então a pergunta não é se a sua empresa vai ser cobrada, é se a sua empresa vai ter as provas necessárias de que fez a parte dela. E aqui uma frase muito importante que é: empresas fortes não esperam o problema acontecer, elas se antecipam. Esse é uma frase bem atual. Nós precisamos estar antenados e anteciparmos aos problemas, ok? E se a gente conseguir transformar todos os desafios em benefícios para a empresa, melhor ainda. Como eu falei, cuidar da saúde do empregado, cuidar da saúde mental do empregado, retorna para a empresa em benefícios quando isso é bem feito e monitorado. Alex, e a minha empresa já faz tudo isso e o empregado não deu resultado. Como eu sempre falo, o empregado não deveria estar na sua empresa. Você deve montar um time de sucesso e um time que entenda o que a empresa está fazendo por eles, ok? Agora eu vou dar uma olhadinha primeiro aqui no chat, enquanto eu vou preparando também a Laura para chegar mais aqui com a gente e falar um pouco também sobre, sobre esse assunto. E ela vai trazer algumas novidades e uma surpresinha também para vocês, porque a Conta Clube também é isso. A gente traz também umas surpresinhas boas para os nossos clientes e nossos parceiros e amigos. Eu vou dar uma olhada aqui no chat enquanto eu vou preparando aqui para a Laura falar com a gente, doutora Laura. Eu acho que já aparece aqui a doutora Laura. Laura, Tá aí a Laura. Deixa eu só dar uma lida aqui deixa eu no só dar uma lida aqui chat. no. Só um minutinho, Laura, que eu. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Alexandra. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Quanto tempo? Priscila, Andréia, Ivone. Boa tarde, seja bem-vinda, Ivone, Kátia, Thay, Felipe, meu amigo Felipe, meu grande amigo Felipe. Vamos lá. Como a NR1 diferencia problemas de saúde mental causados pelo trabalho daqueles originados na vida pessoal do trabalhador? E até onde vai a responsabilidade da empresa? Excelente pergunta, Felipe. Excelente pergunta. E o Leonardo também, Alex, como é feito essa fiscalização? É através de acidentes de trabalho, registro médico, ou todo mês a empresa precisa enviar obrigatoriamente algum documento? Bom, e mais, toda empresa independente do porte precisa de PGR
então. Leonardo de Oliveira também. Tá, vamos lá. Pela primeira pergunta ali do Felipe. Como a NR1 diferencia os problemas de saúde mental causados pelo trabalho ou daqueles originados pela vida pessoal? Então, através dessa EP, dessas análises, dessas avaliações, primeiro a empresa vai ter que fazer essa avaliação, o controle, a gestão, treinamento, documentar isso tudo, porque o que o Ministério do Trabalho está falando é o seguinte: isso tem que fazer parte da empresa, não é uma questão específica. Acho que a Laura também vai ajudar muito sobre isso, que não é uma questão específica. Preciso fazer isso agora e não fazer nada mais. Você vai ter que continuamente, você vai ter que dar continuidade a esse processo, eternamente agora. Quando a sua empresa sofrer a fiscalização, eles vão pedir. Vamos lá, você fez a avaliação dos riscos? Fiz, está aqui o documento. Você está monitorando isso? Monitorando, está aqui o documento. Você está treinando? Estou treinando, está aqui o documento. Ou seja, tudo que você está fazendo, documentar e mostrar. E assim, não é 2 em 2 meses vai ter fiscalização, em um ano vai ter fiscalização. Vai haver fiscalização, mais cedo ou mais tarde. A gente não sabe quando, mas vai ter uma fiscalização, vai ter, eles vão dar um tempo para se adequar. Segunda vez vai vir pesado, não vai ter chance. E detalhe, percebe que não é uma questão de numa segunda fiscalização você correr e fazer as coisas, você já deveria estar fazendo um tempo atrás. Já tem que estar fazendo isso há um tempo, para quando haver fiscalização, você já ter os documentos para mostrar. Não é correr em cima da hora e fazer. Beleza? Isso tudo para dizer para o Felipe, por exemplo, que uma vez que você está medindo ali, você nessa medição você vai identificar com as devidas perguntas, com as devidas pesquisas, com os devidos métodos que aquele problema que o funcionário tem é causado no ambiente de trabalho. Então você vai conseguir identificar quando essa dificuldade, esse desafio que ele tem de psicossocial, que afeta a psique dele, vem de fora do ambiente de trabalho, aí vai ser um afastamento diferenciado. Ou o Ministério do Trabalho, numa fiscalização, vai identificar através dos teus documentos que essa questão não foi causada pelo ambiente de trabalho. Como vai acontecer isso? Devido às análises que você vai vir fazendo durante o tempo. A Laura, inclusive, vai explicar um pouquinho mais sobre isso, mas essas análises vão dar essas condições de você medir e identificar que se isso foi no ambiente de trabalho ou não foi. Não é que agora a empresa. Isso é uma falácia, entende? Que a empresa agora vai ter que responder pelos problemas mentais do empregado que ele adquiriu em casa, que ele adquiriu no caminho, na rua, em algum lugar. Não é assim. Beleza, pessoal? O que ele foi identificado e admitido fora do ambiente de trabalho é tido para a Previdência e para o Ministério do Trabalho como fora do ambiente de trabalho. Isso é super normal acontecer. Agora, aquilo que foi identificado através de uma pressão dentro do ambiente de trabalho, porque, por exemplo, digamos que o teu empregado esteja sofrendo alguma questão de burnout, algum problema mental, só que o teu documento prova que o ambiente de trabalho não é tóxico, é super saudável, todo mundo é tranquilo e tudo mais. Não tem lógica ele ter admitido, conseguido isso dentro do trabalho. Ele adquiriu isso fora do ambiente de trabalho. Então, o que vai dizer é o que você mede, beleza? Deixa eu ver aqui, aliás, como é a fiscalização eu falei, né? Não é através de acidente de trabalho, registro médico, todo mês a empresa vai sofrer obrigatoriamente uma fiscalização ou enviar alguma documentação. É um programa que você vai ter que monitorar eternamente e quando o Ministério do Trabalho visitar a sua empresa ou através do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, você vai ter que provar as condições ali. Eu vou continuar depois com as perguntas, porque eu vou pedir para a Laura falar um pouquinho com a gente, que a doutora Laura tem muito a agregar sobre isso e dar alguns recadinhos também de coisas boas que ela trouxe aí para a gente.
Olá, oi Alex, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Tô te bem. ouvindo bem. Ah, ótimo, muito bom estar aqui com a Conta Clube hoje sobre esse assunto super importante, né? Tava aqui, foi ótima a live, Alex, parabéns aí pelo tema, trouxe aí pontos super esclarecedores pra gente, que eu entendo que todo empresário tá assim um pouco perdido, né, com essas notícias, porque como você falou, tem muita notícia aí que o pessoal traz como se fosse uma bomba gigante, mas a gente precisa ver caso a caso de cada empresa. Até trazer um pouquinho aí sobre esse ponto que você estava falando da dúvida do, acho que foi do Felipe, né? Isso. O que a gente precisa pensar um pouco, pessoal, você não vai analisar a vida do funcionário. O que é analisado dentro da NR1 é o ambiente de trabalho. Você não precisa de um psicólogo para acompanhar ali o funcionário, fazer uma análise do funcionário. Não é isso que ele vai analisar. Ele não vai analisar o funcionário. Ele vai analisar o ambiente de trabalho. Então, como está funcionando esse ambiente de trabalho, como está funcionando as cobranças das metas, a parte do gerenciamento, o seu gerente, como ele lida com a equipe dele. É isso que é analisado, isso que a gente precisa tentar, que essa análise é em cima do ambiente de trabalho, porque a gente sabe, infelizmente, né, o trabalhador está ali com muitos estresses no dia a dia, pega ônibus lotado, problema em casa. Então, ele pode estar tendo, claro, vários problemas dentro da família dele, dentro da vida pessoal dele. Mas dentro da NR1 a gente vai analisar o ambiente de trabalho, tá? Então esse é um ponto super importante para que a gente fique atento nessa diferenciação, porque Pelo que eu vi como aqui, o Laura, Alex muito a fronteira A tá muito entre fronteira está isso, muito entre identificar isso. o que que foi Identificar o dentro, e que o que que foi foi dentro, o que fora. que foi fora. sim, sim. Então, por isso que a gente precisa trazer essa análise, né, esse comportamento dentro do ambiente de trabalho. A empresa vai ter que ter isso documentado, os treinamentos que foram realizados, as pesquisas que foram realizadas. Tem aqui em relação à fiscalização, né, como você muito bem trouxe aí, vamos ter primeiro uma fiscalização orientativa que vai trazer essas orientações para a empresa e depois, a partir dessa orientação, vai haver a aplicação de multas. Mas o que a gente precisa pensar também é em relação à reputação da empresa, em relação até essa situação aí que você trouxe um ponto muito importante, que eu não tinha visto ainda nenhuma contabilidade falar, que é essa situação da diminuição do imposto. Porque, poxa, muitos empresários pensam ali, poxa, eu estou cumprindo com tudo certinho. E aí, o que eu ganho com isso, né? E aí você trouxe muito bem. Tem essa situação da diminuição do imposto aí. Quer tirar mais alguma dúvida ou a gente já pode contar a novidade? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui. aqui. Pra não dar. Deixa eu ver, o Deixa eu Felipe ver, o falou. Felipe Eu falou. acho que Eu acho que fecha só um fecha só um pouquinho. Deixa eu ver pouquinho. aqui o teu áudio. Beleza. Só pra não dar eco aqui. Deixa eu ver. Acho que a Tayane falou, né? O Alex começa a fiscalização através do acidente de trabalho. A gente já falou. Toda empresa tem que. Então. Não é que toda empresa precisa ter um programa de gerenciamento de risco. Toda empresa. Tem uma questão aí sim de porte, ME, PP, né, empresa de pequeno porte, microempresa, grau de risco 1 e 2, depende, tá? Depende. Por isso que o que que a gente está indicando como contabilidade, como especialista, departamento pessoal, é procure nesse primeiro momento uma ajuda profissional para entender esse cenário todo. Aqui a gente esclareceu, vai dar norte e tudo mais. Mas é importante você, empresário, buscar uma orientação mais qualificada e entender, bom, a minha empresa, o porte dela, o grau de risco, eu preciso simplesmente fazer uma AEP, uma análise de ergonômica de risco, eu preciso fazer um PGR, um programa mais robusto. E aí uma pessoa mais específica, um profissional da área, ele vai poder fazer essa análise e tirar essa dúvida no sentido, olha, você só precisa fazer isso aqui. Porque é o que a gente está falando aqui, a doutora Laura também está falando isso, que é necessário nesse primeiro momento desmistificar algumas coisas, que preciso ter um psicólogo aqui, preciso fazer isso, calma, não precisa fazer nada agora.
busca uma ajuda de um especialista que vai analisar a sua empresa. Opa, você não precisa fazer nada, só faz esse acompanhamento aqui, essas medições, está tudo certo. Olha, não, sua empresa precisa ter um programa de gerenciamento de risco. Aí você vai ter que ter toda uma ajuda de SST, o sistema de segurança do trabalho e tudo mais. Beleza? O que mais? Então, né, não é toda empresa que precisa. Uma dúvida também muito importante que me perguntaram muito foi: Alex, a minha empresa tem somente o Prolabore. Eu abri uma empresa, eu sou o dono da empresa, o sócio, e trabalho na minha própria. Não tenho funcionário. Eu preciso ter? Não, não precisa ter. É só para a empresa que tem um funcionário no mínimo CLT. Beleza? Tá. Eu acho que a Thay falou um pouco ali sobre isso. Nesse primeiro momento, Thay, a gente não está achando muita dificuldade, porque em tese, pelo que a gente está analisando, é o que a Laura falou. Fazendo as devidas medições no seu ambiente de trabalho, você vai conseguir identificar se esse estresse é causado pelo ambiente ou fora do ambiente. Beleza? É só fazer as devidas medições. Por isso que a gente está dando um norte, dando um caminho. O que mais? Perfeito. Boa tarde, Laura, ali falando com a gente. Perfeito, dando um oi para Laura. Tá. Sobre esse mapeamento de risco, há alguma validade sobre o mesmo? Quando deverá ser a habitualidade dele? Esse mapeamento de risco. Então, esse mapeamento de risco, a princípio, ele é feito nesse primeiro momento. Você faz um mapeamento de riscos. Quais são os riscos que a minha empresa que pode gerar aqui dentro do meu ambiente de trabalho? É um risco ergonômico, é um risco físico, é um risco psicossocial. Por exemplo, se você tem um empregado, o risco de sobrecarga em termos de liderança já é um pouco baixo, porque você tem um empregado. Então, agora que você tem 15 empregados, 2 setores, um gerente, então você começa a gerar uma cascata de possibilidade de pressão. Eu trabalho com vendas, com metas, tem uma outra possibilidade de pressão e abuso, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então não é uma questão assim que vai ser habitual, vai ser uma coisa que vai ser contínua. Você faz um mapeamento dos riscos e atua sobre aqueles riscos. O Felipe perguntou aqui novamente: como a empresa pode garantir uma avaliação objetiva de riscos psicossociais? Cadê? Me fugiu aqui a pergunta. Saiu aqui de mim. Tá. Vou pular aqui a pergunta, tá? Sobre esse mapeamento de risco, tá? Eu acho que foi só isso, Laura. Você pode trazer a novidade pra gente. Vem que vem, Laura. Vamos lá, Alex. Só aproveitando aqui para tirar a dúvida da Thay Moraes aqui, que ela falou, ó, a empresa precisa apresentar dados que não existe risco psicossocial ao empregado. E depois ela falou aqui, eu acho difícil que, por vezes, tem variáveis, né? Eu acho, Laura. Vê se você está assistindo também a live, não? Tô, mas está no mudo. Tá no mudo? Tá, deixa eu... Aqui está gerando... Fala agora para ver. Foi. Então, somente para responder a Thay aqui, que ela traz em relação, né, que tem vários setores, várias coisas que fogem da empresa. Então, como que a empresa ela vai comprovar que o funcionário não adquiriu aquele problema de depressão, por exemplo, dentro da empresa? É com esse acompanhamento que o Alex falou. Ele vai fazer todo o levantamento, a gente faz todo um levantamento dentro da empresa, de como que funciona a empresa. A empresa vai ter um plano de ação ali para acompanhar, né, mês a mês aquele funcionário. E também treinamentos. Por exemplo, foi verificado que pode estar tendo casos de assédio moral dentro da empresa. Então, você vai fazer um treinamento com seus gerentes em relação ao assédio moral, em relação ao assédio sexual. Então, o que a empresa precisa pensar, né? Ela tem que ter ali provas que ela fez o trabalho dela. Basicamente isso. Ela tem que ter provas que ela fez ali acompanhamento daquele funcionário. E
Se ele está com uma depressão, algum problema, pode ser de outros fatores, não necessariamente do trabalho. Então é isso que a gente precisa pensar. Num processo trabalhista, por exemplo, como que você vai mostrar para o juiz que você deu apoio para aquele funcionário, que você deu suporte para aquele funcionário? Através da documentação e das implementações que você realizou dentro da sua empresa, tá? Então, acho que finalizamos aqui as dúvidas. Eu acho que está um pouquinho baixo o áudio aí, Alex, estão falando. Verifica aí para mim. Tô aqui, tá legal. Tá show? Então vamos lá. Então, com isso, né, a gente é parceira aqui da Conta Clube, o nosso escritório LV Advocacia e Consultoria. A gente vai trazer uma orientação para todos os clientes Conta Clube. O que é essa orientação, Laura? Gente, é uma orientação no qual você precisa ali verificar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Laura, eu sou uma pequena empresa, eu tenho uma loja aqui, por exemplo, sou uma loja de roupa, tenho 3 vendedores. Eu preciso ter um psicólogo, preciso contratar saúde e medicina do trabalho, preciso fazer treinamentos. Calma, vamos lá. A gente vai analisar a sua empresa, verificar o que você precisa implementar dentro da realidade da sua empresa. Porque é isso que a gente precisa pensar. Não é só um papel que você vai pegar ali, vai imprimir e botar no arquivo da sua empresa, não é isso. A gente precisa de implementações claras dentro da sua empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a minha agenda para que a gente possa conversar. Você vai me contar sobre a sua empresa. Olha, Laura, aqui eu tenho 3 funcionários, trabalho dessa forma. O que você acha que eu preciso implementar hoje em dia dentro da minha empresa? Aí o que eu vou falar? Olha, aqui você precisa fazer um plano de ação, fazer uma análise do seu ambiente de trabalho, verificar o que você vai implementar. Você vai trazer treinamentos para o seu gerente, por exemplo. Ah, não, você precisa atualizar o seu PGR com essas novas informações. Precisa fazer uma análise ergonômica. Então, o que a gente vai passar? Vai passar o direcionamento individualizado para cada empresário, tá? Então, a gente está colocando a nossa agenda à disposição, o nosso WhatsApp aqui do escritório está à disposição para que vocês possam marcar. O Alex vai passar para vocês, a Conta Clube vai passar para vocês o nosso contato. Você manda lá uma mensagenzinha para mim, doutora Laura, aqui é cliente da Conta Clube, quero marcar para conversar e entender melhor como funciona essa situação da NR1. O que eu preciso fazer dentro do meu ambiente aqui da minha empresa para não ter nenhum tipo de fiscalização, não ter nenhuma dor de cabeça lá na frente, né? Porque é esse o nosso objetivo, gente. A gente tem que pensar na reputação da empresa, no bem-estar do funcionário. Tem as multas, é claro, mas a gente precisa pensar como um todo, no bem-estar também desses funcionários, para que a sua empresa possa crescer e se desenvolver. Então, se você está aí preocupado com a NR1, não sabe o que você precisa implementar, entre em contato com a gente. Eu vou passar toda a orientação para você, para que você pegue esse passo a passo. Eu vou falar, olha, você não tem documento aqui de medicina do trabalho? Vai lá conversar com a clínica de medicina do trabalho. Olha, você está faltando aqui, tem um outro tipo de documentação. A gente vai passar essas orientações para que você possa aí, né? Como eu sempre falo, né, Alex? A gente sempre fala aqui que é melhor prevenir do que indenizar. Então, vamos pensar, pessoal, assim, poxa, o que eu preciso fazer aqui? Às vezes, um ajustezinho que você vai fazer na sua empresa, no dia a dia, vai evitar uma dor de cabeça muito maior lá na frente, tá bom? Então, é isso. Espero que eu possa ajudar todos aí nesse mês de junho a fazer essas implementações. Pessoal, muito obrigado, doutora Laura, nossa parceira de sempre, nessa caminhada no escritório, sempre dando suporte pra gente. Obrigado, Laura. Então, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Espero ter esclarecido alguma coisa. Lembrando, né, que o intuito não era esgotar o assunto, esse assunto é muito grande, mas era esclarecer algumas questões e acho que a gente conseguiu na medida do possível. Já estou seguindo você no Instagram, como vocês vão passar a cartilha e orientação. Isso, assim que a gente acabar aqui a live, a gente vai começar a passar a cartilha para o pessoal, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vocês
não tiverem um auxílio, um suporte de contabilidade, procurem os nossos especialistas. A Conta Clube tem um especialista de cada área para te atender, para te orientar. E a gente vai estar aqui esse ano cada vez com mais live, com treinamentos, para orientar vocês, nossos clientes. E essa live vai ficar aqui no YouTube para que vocês possam ver outras vezes, pegar aqui o contato, as dicas, os caminhos, e a gente vai passar também a cartilha para vocês. Muito obrigado a todos, pessoal, e até uma próxima.